graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Hoje são dia 4 de junho de 2025. Quem vos fala mais uma vez é o seminarista irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. Eu agradeço desde já a todos que se inscreveram no canal no YouTube, tanto crentes como também aqueles que não são crentes. Eu agradeço a todos, de todas as religiões a quem eu tenho levado a palavra, pregado a palavra de Deus, nas casas, nas ruas, nos bairros, nas cidades, fora daqui, até em outros estados também. Agradeço também todos os pastores que vêm acompanhando o canal do irmão Zito. Vocês, se desejarem se inscrever, se inscrevam aí. Abra o YouTube, aperte lá o dedinho no meio do YouTube e coloca assim, irmão Zito Limoeiro, com o vizinho separado, porque tem vários irmãos Zito, não vou citar o nome dos outros aqui, que é uma falta de educação, né? Então, vocês cliquem o dedo do lado esquerdo no sininho, aperte o sininho, se inscreva no canal e coloque um like no lado esquerdo. Já tem 205 trabalhos do Senhor, entre pregações e estudos. Então vocês tirem o melhor, para que vocês possam usar a palavra de Deus, os estudos e as pregações. E para dar início ao trabalho de hoje, eu vou louvar um hino muito conhecido. Esse hino é de José de Paulo, se não me engano, né? E se chama Sem Ovelhas. É um hino muito conhecido, que nos diz assim: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém. E hoje eu vou trazer uma palavra sobre o Salmo de número 23, que é um salmo, né, do servo de Deus, Davi, que tem como subtópico, ou subtítulo, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então esse é um salmo do rei Davi, que nos diz assim. Eu vou primeiro ler todos os salmos para reflexão e depois vou trazer a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim
na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este foi todo o Salmo 23, do versículo 1 até o versículo 6. Que o nosso Deus possa nos abençoar. Então aqui o primeiro versículo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Realmente, tem muitas coisas que o Senhor deixa de bom para não deixar faltar nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas, com os nossos familiares, se você for casado ou não, mas se não for, deve ter pai e mãe, ou irmãos ou irmãs, de sangue também, servo do Senhor, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem coisas boas. Deus nunca deixou faltar na minha casa mantimentos, o alimento de cada dia que Ele nos dá, né? O pão nosso de cada dia, como Deus providenciou lá no deserto após a saída do povo do Egito, através de Moisés, que Deus providenciou o maná, que era um pão com sabor de mel, que descia do céu, e aquele povo todo que saiu das mãos de Faraó, Deus fez chover pão do céu, né? O maná, e ali alimentavam todos aqueles 600 mil homens, fora mulheres e crianças, naquele tempo que eles passaram no Egito, no deserto, quando saíram do Egito e iam para a terra de Canaã, no deserto, quando saíram das mãos de Faraó. Então, mas se lá no livro de Mateus 6, também, do versículo 9 ao 13, tem a oração sacerdotal ou dominical que Jesus Cristo nos deixou. Aí Jesus diz: o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Mas aqui, falando que o nosso Deus e Cristo Jesus nunca me deixou faltar o pão da minha mesa. Aliás, diz lá: o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. A oração do Pai Nosso. Tanto tem em Bíblias evangélicas e nas outras Bíblias também. E se vocês perguntarem, irmãozito, como eu estou falando hoje, desde domingo, que eu tomo café, almoço e janto, segunda, terça, quarta, hoje tem comida na minha casa, amanhã é quinta, tem, sexta tem, sábado ainda tem mantimentos na minha casa, e às vezes eu só vou na feira comprar os alimentos perecíveis. Que são os alimentos perecíveis? Carne de boi, carne de frango, carne de porco ou de bode, peixes, frutas, legumes e verduras, que são os alimentos perecíveis. Eu pergunto à minha esposa, dá uma olhada no armário, que às vezes, a maioria das vezes quem faz a feira sou eu, aqui. E tem muitas coisas, como tem café sobrando, como tem feijão sobrando, tem ainda arroz, e esses alimentos eu preciso comprar óleo, também material de limpeza. Deus é um Deus provedor, até hoje, como Cristo também é, nas nossas vidas. Que tudo temos que pedir ao nosso Deus, através de Cristo Jesus, que Ele é o nosso intercessor. Como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o mediador, nosso mediador ou intercessor aqui, hoje. Porque não estamos vivendo conforme no Velho Testamento. Não, vivemos através de Cristo Jesus. E também aqui, nesse primeiro versículo, não vai falando as coisas boas. Deus te dá vestimentas. Vocês que têm saúde, que eu conheço um homem que tem 80 anos, tem uma saúde de ferro, que o nome dele é Seu Nancy. Ele trabalha com ciclo de banana, racha banana lá dos córregos, subindo pelas costas, e não sente uma dor. Ele só tem problema na audição, no ouvido. Então, Deus deu saúde, esse homem dá até hoje. Ele é um ímpio. É uma pessoa que acredita em Deus, em Cristo Jesus,
mas ele não é evangélico. E você vai dizer só como Deus faz. Mas por que Deus faz isso com uma pessoa que não é evangélica? Deus sabe de todas as coisas. Então, também aqui também não vai te faltar. Agora vem umas coisas que os irmãos que não gostam de ouvir, e até vocês, amados ouvintes. Não vai te faltar aflições, não é? Os nossos problemas de dia a dia que nós temos com a família, discussões. Não vai te faltar, às vezes, um mau vizinho quando você vai levar uma palavra com uma malquerência. Não vai deixar de você ser acometido de as pessoas subjugar você por onde você passa levando a palavra. Não vai te faltar doenças. Doenças sim. Doenças carnais. Muitos precisam ir para o hospital e ser cirurgiado. Como de um mês para cá, um diácono da igreja a qual pertence ao memorial, diácono Marcos, ele teve um infarto e Deus providenciou tudo no mesmo dia para ele. Ele fez angioplastia e está em recuperação. Como também o diácono Carlos Júnior estava com câncer escondido no intestino, Deus fez mostrar, foi também atendido no mesmo dia e hoje se encontra em recuperação em casa. Então não vai faltar essas coisas, doenças, como a minha pessoa também. Sou doente e tomo muito remédio, mas aqui estou para fazer a vontade do nosso Deus. Não vai te faltar, às vezes, dinheiro no bolso, que às vezes você tem dinheiro suficiente para muitas coisas. Não vai te faltar dinheiro para você honrar um compromisso, não é porque você não quer, porque você não está trabalhando, foi despedido do emprego. Não vai te faltar problemas na cabeça com filhos doentes, filhas doentes, problema em casa com a esposa, discussões, mas saiba de uma coisa, que Deus está acima de tudo. E Jesus é aquele que apacenta qualquer tempestade na nossa vida. Seja tanto na parte carnal, na carne, mas também, principalmente na espiritual. Versículo 2. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. Exatamente. Refrigerar minha alma é me deixar eu calmo, não é? Nas situações mais difíceis. Ele me guia pelas veredas da justiça. Por quê? Deus é amor, mas é justiça também. Então, pelas veredas da justiça dele, do nosso Deus e de Cristo Jesus. Porque ele é amor, mas é justiça também. Por amor do seu nome. Que ele, o nome de Deus, que tem vários nomes, como Jeová, Emanuel, Jeová Rapá, Jeová Jireh e outros mais. E o de Jesus Cristo é o único. Cristo Jesus. Também guiar mansamente a águas tranquilas é quando a gente estiver assim e quando tem um rio ali bem calmo, que você às vezes vai pescar, tira tudo da mente, só vai pensar naquele peixe com a vara de anzol para pescar. Você vai tirar tudo da sua mente, vai ficar com o pensamento ali só na boia com aquela vara de anzol e a linha, pensando só naquele peixe. Guiar mansamente por águas tranquilas é você deixar tudo por conta de Deus. Tudo nas mãos de Deus através de Cristo Jesus. Que Ele vai te guiar por essas águas tranquilas, vai tirar toda a intranquilidade sua. Toda a ansiedade e tudo que há de ruim na sua mente ou na minha também. Deixe Deus trabalhar através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse que tudo que Ele fazia era para honrar o Pai. E o Pai também para honrar o Filho aqui na terra durante o tempo que Ele passou. E até hoje a palavra nos diz isso. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado nos consola. Meus amados irmãos, queridos, o vale da sombra da morte, quer saber o que é o vale da sombra da morte? É quando tem uma pessoa no hospital
com a doença, às vezes, incurável, como câncer, como AIDS, não é? Como coronavírus, que ainda não acabou. Não acabou, não. Está aí. Essa gripe, influenza aí, estava matando várias pessoas. E o Vale da Sombra da Morte é como quando uma pessoa está lá no hospital, tratando de sair há dias, como estavam os 2 dias que eu citei antes. Eu já tive, dei o testemunho aqui, que passei 35 dias no Hospital Agamenon Magalhães. Quer saber o que é o Vale da Sombra da Morte? Amados irmãos e queridos ouvintes, passe ali. Eu passei 8 dias com 8 noites numa UTI, no Hospital Agamenon Magalhães, na capital de Pernambuco, Recife. 1 hora ali é mesmo que ser 1 ano, uma eternidade. Imagine 8 dias com 8 noites. Não é fácil. Mas Deus me consolou, que diz, a sua vara e o seu cajado nos consola. É a palavra de Deus que me consola. É Jesus Cristo de Nazaré que me traz esse consolo através do Espírito Santo do Senhor que habita dentro de mim. E nós temos que saber que o Espírito Santo, ele tem que morar dentro de nós. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas a sua vara e o seu cajado nos consola. Por quê? Deus tem a vara e o cajado dele lá. E na Bíblia sabemos que Deus sabe a hora certa de corrigir um servo ou não servo com a vara de correção dele lá em cima. Já que eles não estão obedecendo aqui, pai e mãe, o marido não está obedecendo a esposa para não haver conflito, e a esposa para com o esposo, ou para com o marido, então Deus tem lá de cima, já que vocês não resolvem aí entre si, mesmo o Espírito Santo habitando dentro de vocês, dentro do lugar, tendo Jesus que você já conhece, então eu vou te corrigir com minha vara aqui de cima, mas você não fique zangado por causa disso não, porque o nosso Deus é um Deus de amor, e Ele usa da sua misericórdia para com todos nós, como usou aqui também, para com o rei Davi. Versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha que coisa boa, não é? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Amados irmãos, todos nós temos pessoas, eu não tenho inimigo, mas eu sei que tem pessoas que não gostam do irmãozinho, que eu não agrado a algumas pessoas, servos, servas, amigos, ou amigos, alguns familiares, pode ser, mas nem o próprio Cristo Jesus agradou a todo mundo. Correram atrás de Jesus para matá-lo antes de ele ir para a cruz. Não é fácil. Cristo Jesus passou por tudo aquilo. Como é que eu, aqui como diz o versículo, Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus prepara, mas depois de Ele preparar, Ele também faz toda a calmaria. Acalma tudo isso, a calmaria. Ele faz aquela calmaria, né? Diante dos inimigos, acalma aquela tempestade. Às vezes, esses seus inimigos depois vêm te pedir perdão, ou você vai pedir perdão a ele, por uma coisa até que um servo não fez. Mas nós temos que ser perdoadores, pedir o perdão, porque se a gente não pedir perdão e não perdoar o próximo, com o amor de Deus e com o amor de Cristo, Deus não vai nos perdoar. É como diz lá também na oração do Pai Nosso, Mateus 6, do versículo 9 a 13. Né? Que temos que perdoar os nossos devedores, para que sejamos perdoados. Se a gente não perdoar os nossos irmãos e aqueles que nos detestam, que é complicado para nós, Deus também não vai nos perdoar. Deus é amor. E Jesus Cristo, seu Filho amado, também é amor. Ele mandou aqui seu Filho, o único Filho. Jesus Cristo, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu ou mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é um versículo muito lido nas igrejas, um dos versículos chaves de pregações. Então é isso. E aqui ainda diz, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Também tem aqui, através de um salmo, que fala sobre o óleo que desceu desde a cabeça sobre a barba de Arão até as orlas, do vestido de Arão até os pés. Um óleo santo, mas um óleo de verdade, o óleo do Senhor, que Ele possa me ungir, como o rei Davi foi ungido, sem óleo, ungido, porque Deus mandou ungir o rei Davi, pelo profeta Samuel, não é? E o rei Davi foi ungido 3 vezes. E o rei Davi foi muito bom, que esse salmo é um salmo do rei Davi. Mas, certamente que a bondade e a misericórdia, versículo 6, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por muitos dias. Pois certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Até aqui tem uma vírgula. Certamente que a bondade e a misericórdia do nosso Deus, de Jesus Cristo, me seguirão todos os dias da minha vida, desde quando eu nasci até hoje, ou até quando eu for ser sepultado, que é a primeira morte, né? Que o corpo vai lá para a terra, que do pó tu nasceste, ao pó retornarás. Então, me seguirão todos os dias da minha vida, todos, até o último dia e até o último fôlego de vida, até o último segundo de vida que eu estiver aqui. Me seguirão, mas eu sei que Deus está comigo. Meu Deus, no alto do céu, meu Pai Celestial, seu Filho amado Jesus Cristo, sei que está ao meu lado também, e que o Espírito Santo, ainda graças a Deus, através de Cristo Jesus, habita dentro de mim. E aqui, essa outra parte aqui, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É exatamente isso. Eu tenho que habitar na casa do Senhor. Eu tenho que ir à casa do nosso Deus. Principalmente hoje, dia de quarta-feira, nas denominações batistas, eu creio que muitas. Hoje tem culto de oração. Tem que ir lá. Eu vejo tão pouca gente nos cultos de orações. Vocês que já têm a Cristo como libertador e salvador, para mim esse é o culto principal. Todo culto é principal. Todo culto racional do homem que presta a Deus é culto em adoração e louvor ao nosso Deus através de Jesus. Mas aqui habitarei na casa do Senhor por longos dias. Temos que habitar, prestar todo culto, seja culto de pregação nos dias principais, culto de oração, culto festivos dos departamentos, cultos de aniversário, às vezes fazem, os cultos nos domingos e aos sábados, de festividade dos departamentos, tudo que seja para a honra e glória do nosso Deus. Nada de querer, você que é pregador, ministro da palavra, seja pastor não, tapinha nas costas, gostei da pregação. Não seja assim, fale só isso. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus através de Cristo Jesus. Eu não sou merecedor disso. Não vou puxar a vanglória para mim. Que isso Deus não gosta. A glória e o louvor seja dada a Deus através de Cristo Jesus. Esta foi a palavra de hoje nesse salmo, do irmão Zito, seminarista e evangelista. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. E ainda vou deixar um versículo de meditação para todos e de salvação. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Palavra de Jesus, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim.
Você só pode. Levem a palavra do púlpito com isso aqui, o livro da capa preta. Não fique inventando de levar notebook, me perdoem, e nem celular para os púlpitos, não. Jesus Cristo, se tivesse aqui, eu creio, ele usava a palavra sem isso aqui, porque ele é o dono da palavra. E aqui tem tudo que você quer saber para a sua vida, de bem ou de mal, de Gênesis a Apocalipse. Que nosso Deus nos abençoe. Amém.